muito fácil encontrar informações por aqui sobre a redação do Enem. Você encontra excelentes professores, muito bons mesmo, que ensinam você a fazer uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Você encontra muitos repertórios para usar em diversos temas. Você encontra debates de temas que vão ser cobrados na redação, além de que você encontra também muita gente boa ensinando língua portuguesa, ensinando português mesmo, para você tirar muitos pontos na competência 1. Agora, uma coisa que eu não percebo são pessoas falando sobre estratégias de fato, para alcançar uma nota mais alta na redação. Estratégias para fazer você sair do 880, sair do 920, sair até do 960. O que será que está faltando como detalhe para você sair dessas notas? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E é praticamente um aconselhamento. A ideia do vídeo é mostrar para você algumas estratégias que a Samile, minha aluna que tirou 1000 na redação do Enem 2024, inclusive a única aluna de escola pública que tirou 1000 em 2024, quais foram as estratégias que a Samile usou dentro do nosso curso que calçaram o caminho dela rumo à nota 1000. De forma alguma, eu quero desmerecer o trabalho da Samile. Samile sempre foi muito dedicada, muito, mas a gente não pode esquecer que ela fez sempre isso com muita estratégia. Samile não estudava simplesmente de forma aleatória. Samile não escrevia 5 redações por semana, nem 3 redações por semana ela escrevia. Mas a Samile sempre soube estudar e aproveitar com profundidade e dedicação todas as nossas orientações. Então eu separei para vocês 3 dos principais métodos que a Samile adotou que ajudaram ela a conquistar a redação nota 1000 na redação. O primeiro método, que eu acho mais importante, mas ao mesmo tempo mais negligenciado, é o estudo da correção da redação. Presta atenção, não é o estudo da teoria, não é o estudo de temas, é o estudo da correção. O que acontece com a maioria dos alunos hoje? Eles escrevem a redação, eles se dedicam muito e eles esperam por uma nota. Muitos alunos olham a nota, se aquela nota foi aquilo que eles esperavam, eles ficam contentes. Se a nota não é aquilo que eles esperavam, eles ficam chateados e às vezes ficam tão chateados que nem querem saber o que errou. É como se eles criassem uma birra, um problema pessoal com a redação. É como se a redação tivesse ofendido a mãe deles. E muitos nem querem olhar para a cara da redação. E aí mora o principal erro, o principal perigo de quem quer melhorar a nota. Você precisa entender que estudar a sua redação é às vezes, até mais importante do que escrever uma nova. Por que eu digo isso? Porque às vezes você prioriza escrever uma redação nova cometendo sempre os mesmos erros. Se você pega uma correção, e aí, entre parênteses, né, fazer só um pequeno adendo, você tem que ter uma boa correção. Não adianta você ficar mandando para inteligência artificial ou para outras plataformas aí que a gente sabe que são meio complicadas. Você precisa ter uma correção boa, uma correção que aponte para você não só os erros de competência 1, mas principalmente os erros de competência 3, que é o principal problema de quem não sai dos 920 e dos 880. Agora, voltando para o ponto. Você precisa pegar aquela correção de redação, meu querido, então anota aí, e estudar linha por linha. Competência 1, o que você precisa fazer? Uma lista das palavras que você erra. Espero que seja uma lista muito pequena, mas faça uma lista. Toda vez que vier uma correção de um erro de português, anota aquele erro, entenda por que você errou. É vírgula no lugar errado? Por que aqui não tem vírgula? É acento? Por que eu acentuei errado? É concordância? Deixa eu entender como é que concorda esse verbo aqui. É regência? Como é que é a regência desse verbo? Estude a competência 1. Faça uma lista do certo e uma lista do errado. Outra coisa, competência 3. Entenda por que você perdeu ponto. Não só entenda que você erra na C3. E isso me deixa muito brava. Eu já fiz live aqui, eu já dei aula na internet, nas redes vizinhas, já falei muito sobre isso. E eu percebo que as pessoas, elas querem aumentar a nota na C3, mas elas não sabem por que elas perdem ponto. Elas chegam pra gente e falam assim, eu sempre perco ponto na C3, porque elas não sabem. E olha só, tem 3 erros básicos de C3. É preciso que você saiba quais são eles, se você tá cometendo algum deles, para poder consertar. Então, por exemplo, quando eu falo de competência 3,
Eu posso estar errando porque a estrutura da minha redação não está seguindo o texto dissertativo argumentativo e eu não estou conseguindo entregar o checklist, eu não consigo entregar a microestrutura que o meu leitor procura. Eu trabalho muito isso, tanto no curso Projeto Redação Nota 1000 com a Samile, tanto no nosso curso anual. A gente trabalha muito com a microestrutura com os alunos. A gente mostra que eles precisam de desenvolver 4 perguntas dentro de um parágrafo. O que eu vou discutir? Quem me ajudou a elaborar essa linha de raciocínio? Como eu posso perceber esse problema na prática e qual é a consequência disso para a sociedade ou para aquela minoria? A gente percebe que muitos alunos não desenvolvem essas 4 partes e esse é um problema estrutural. O primeiro problema de C3. O segundo problema de C3 é a falta de exemplos concretos. Muitos alunos usam modelo, não tem como a gente controlar isso hoje em dia, eles já chegam no nosso curso com modelos e eles não conseguem articular bem aquele repertório, aquele modelo dentro do tema. Então a redação fica muito abstrata, fica uma redação muito genérica, fica aquela redação que serve para qualquer problema social, mas quando você lê aquela redação não parece que ela está falando do tema, porque ela não traz exemplos concretos, ela não consegue trazer aquele texto para concretude. É um problema muito recorrente entre as redações 920, a falta de exemplos concretos. E o terceiro problema, esse é o mais difícil de resolver, são as lacunas argumentativas. O que é isso? Dentro da sua linha de raciocínio, é como se você estivesse explicando para o seu leitor um problema. É como se você estivesse contando uma espécie de fofoca para o seu leitor. E dentro dessa explicação, você tem um espaço muito limitado. É 30 linhas da redação inteira, mas um parágrafo de desenvolvimento aí tem entre 8 e no máximo 10 linhas de desenvolvimento. Máximo. Então você tem que explicar um ponto de vista ali bem completinho dentro dessas 10 linhas. Se você opta por culpar o Estado, você tem que explicar direitinho o que o Estado não faz, que está gerando aquele problema e quais são as consequências dessa falta de ação do Estado. E é aí que muitos alunos erram. Eles até conseguem especificar o que o Estado não faz. Eles até conseguem falar, olha, o Estado falha porque ele não direciona verbas para capacitar os professores para ensinar tal conteúdo. Só que quando eles vão apresentar a consequência disso, na hora que eles vão falar qual que é o resultado dessa falta de capacitação dos professores, eles colocam uma consequência muito longe daquele problema. Algo que quando o leitor está ali avaliando a redação, ele não consegue fazer uma conexão, porque não é que não está implícito, é porque não tá ali. É algo que o corretor precisa parar o que ele tá fazendo e imaginar uma forma de preencher aquela lacuna. É como se eu estivesse ouvindo uma fofoca sua e aí de repente uma pessoa estava, sei lá, em São Paulo e foi pro Rio de Janeiro. Eu preciso parar e pensar assim, mas como é que será que ela foi? Será que ela foi de ônibus? Será que ela foi de avião? Será que ela foi de carona? Por que ela foi? Eu preciso de ficar imaginando coisas. Esse é um dos pontos mais difíceis, porque na cabeça do aluno tudo faz sentido. Então ele precisa de um bom corretor para mostrar para ele que tem uma lacuna ali e para ensiná-lo a corrigir isso em todas as redações. Então, o principal método que a Samile utilizou, que foi essencial, foi que a Samile, ela estudava a correção com o mesmo afinco, com a mesma dedicação que ela estudava a redação. Ela pegava a correção e entendia tudo, e quando ela não entendia, ela me procurava. E ela fazia isso, não era com muita frequência não, às vezes era uma vez a cada 2 meses, ou uma vez por mês, às vezes ela só me procurava pelo WhatsApp. O nosso curso na época era presencial, hoje é 100% online, mas quando era presencial, às vezes no final da aula ela me perguntava algo, ou mandava mensagem no WhatsApp, mas muito raramente, porque ela tentava entender o que ela tinha feito errado, ela consertava, e depois que ela juntava várias redações, ela me procurava para tirar as dúvidas. E ela sempre foi muito disciplinada nesse estudo. A segunda estratégia para você tirar 1000 na redação é você lembrar que você não está fazendo só a redação. Esse é um ponto muito importante. Você precisa treinar a redação junto com as outras matérias. Porque, por exemplo, Samile, eu não sei se vocês viram essa notícia depois, mas além de ter passado ter tirado 1000 na redação do Enem, ela passou em 3 faculdades federais de medicina. Ela passou na Unicamp, ela passou na UFMG e ela passou na UFJF. Hoje ela tá na UFMG, ela escolheu a UFMG, mas ela passou nessas 3 faculdades. Como que ela conseguiu isso? Ela estudava pensando não só em uma matéria. Apesar de redação ser a matéria que ela tinha mais dificuldade, ela fala sobre isso no projeto Redação, ela estuda as outras matérias também com bastante dedicação. E ela considerava a redação uma parte da prova como um todo, tanto é que ela fazia a redação da semana junto com o simulado. A Samile fazia pelo menos um simulado por semana.
E ela simulava mesmo. Ela desligava o telefone, desligava o tablet, ela imprimia a prova e ela pegava o tema da Conatus, o tema da semana, e escrevia dentro do simulado. E aí ela corrigia o simulado e me entregava, então, a redação para eu corrigir. Então, ela estudava a redação entendendo que fazia parte da prova como um todo. Porque se você fica muito focado em uma matéria só, há o risco de você ir muito bem nessa matéria, mas não conseguir ir bem nas outras. Isso é um outro problema muito grave. E o terceiro ponto, a terceira estratégia que a Samília adotou, que eu acho muito importante, mas a gente tem que falar dela com bastante cuidado, é o desenvolvimento de estruturas para a redação. Presta atenção no que eu vou falar. Eu não tô falando que você precisa de um modelo decorado e fixo. Estou dizendo que você precisa criar linhas de raciocínio. Isso vai te ajudar a fazer uma coisa muito importante, que é a não deixar as lacunas que eu comentei agora há pouco. Quando você entende a linha de raciocínio, você entende quais informações você tem que entregar para o leitor para desenvolver aquela linha de raciocínio sem nenhuma falha, sem nenhuma lacuna, sem nenhum ponto sem resposta. Por exemplo, a Samília tem, a gente mostra isso no projeto Redação Nota 1000, vários parágrafos que ela desenvolveu pensando em diversos argumentos. Então ela tem um parágrafo quando ela vai criticar a mídia, ela tem um parágrafo para falar de persistência histórica, ela tem um parágrafo para falar de capitalismo, ela tem um parágrafo para falar de família, ela tem um parágrafo para falar de desigualdade social. Ela não tinha 2 parágrafos que foram os que ela usou na redação, não. E mesmo assim, mesmo com os parágrafos que ela usou na redação, você percebe uma diferença entre a linha de raciocínio que ela tinha estabelecido e o que ela usou no Enem, porque ela viu uma necessidade do Enem de fazer essa adaptação. Mas o fato dela ter uma linha de raciocínio e dela saber exatamente quais informações ela tem que entregar para o leitor, isso facilitou ela, por exemplo, a planejar o texto e a entregar o texto no dia do Enem bem arrumadinho. Ela não perdeu tanto tempo e ajudou demais também ela a preparar para diversas situações. Isso fez com que ela chegasse no dia da prova com segurança, porque ela saberia que independentemente do tema ela teria algum argumento. Então, além dos argumentos que ela usou, que a gente viu naquele outro vídeo, ela fala de negligência governamental e ela fala de postura da educação, de comportamento da escola, a gente tem outros parágrafos que ela mostra como ela desenvolveu, como ela estruturou e como ela foi muito mais segura para redação. Então, resumidamente, qual foi o método que fez com que Samília tirasse 1000 na redação do Enem? Estudava a correção, estudava a redação como parte de toda a prova e desenvolveu parágrafos bases, parágrafos fixos, parágrafos versáteis, linhas de raciocínio versáteis para várias situações. E isso foi o grande diferencial da Samília. E se você quer saber muito mais sobre como a Samília se preparou, como ela organizou os estudos, como ela desenvolveu esses parágrafos, quais são esses parágrafos, quais foram ali as linhas de raciocínio que ela desenvolveu, eu te convido a fazer o projeto Redação Nota 1000. É uma parceria entre mim e Samília para mostrar para vocês qual foi todo o processo de preparação da Samília, e ela vai conversar com você, ela vai te entregar segredos, informações, estratégias que ela só entregou para as melhores amigas dela. Então você vai se sentir um BFF da Samília no nosso projeto Redação Nota 1000. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada pela companhia, te aguardo no próximo.